Aula número 2 de banco de dados. Na aula anterior, nós tínhamos criado a nossa tabela TB Estado. Então, nós temos ali TB Estado funcionando. Opa, faltou o from. TB Estado. Está ali todos os dados. Vamos criar agora uma outra tabela que vai ser a create, vamos create table, TB cliente, certo? Vamos colocar lá dentro o ID cliente, que vai ser do tipo integer, o nome do cliente, que vai ser varchar de 60, ok? Bem, o ID cliente eu vou transformar ele como primary key. Então, lembrando, toda chave primária não necessita que tu informe que ela é not null e unique, porque automaticamente uma chave primária, os campos que fizerem parte da chave primária serão do tipo not null, ou seja, serão obrigatórios e serão unique. O nome do cliente aqui eu vou dizer que ele é obrigatório, porque eu sou obrigado a formar, eu não posso criar um cliente que não tenha nome. Então o cliente tem que ter nome, porém não é unique. Por quê? Por exemplo, Luiz Fernando da Silva tem aos montes. Então, nós não vamos colocar essa informação. Vou criar somente esse nome. E quero criar também uma referência ao estado que o Luiz Fernando mora ou nasceu. Vamos supor que seja onde ele more, certo? Ele vai ser char2. Notem o seguinte, lá na tabela de estado, que nós listamos aqui anteriormente, nós temos o campo CD estado, que tem dois caracteres, é char2. Eu quero fazer uma referência, eu vou ligar a tabela de cliente à tabela de estado. Por quê? Ao invés de eu gravar lá dentro da tabela de cliente o nome do estado Rio Grande do Sul, eu só boto a sigla. A partir do momento que eu fizer uma referência a esses elementos, eu consigo, entre o estado que está na tabela de cliente com o CD estado da tabela de estado, eu consigo buscar o nome do estado. Eu não criei aqui a chave primária nem as chaves estrangeiras. O que significa chave estrangeira? É todo e qualquer campo que ele seja fonte de referência entre duas tabelas. Então, CD estado ela é uma fonte de referência entre a tabela de cliente e a tabela de estado. Aqui eu não estou fornecendo nada, eu só vou dizer que o estado também é obrigatório. Então, not null. Vou executar, criei a minha tabela. Bem, se eu inserir aqui, insert into tb cliente values, eu colocar lá cliente número 1, eu vou colocar que é o Luiz Fernando, certo? E o estado dele vai ser o estado PPP. Pergunto, o estado PPP existe na tabela de estados? Vamos verificar. Select asterisco from TB estado. Vou marcar para executar só esse elemento aqui. Tá ali, não existe o estado PPP. Ué, então ele não pode ter inserido. Ele não inseriu. Vamos inserir aqui ele novamente. Inserir. Select asterisco from TB cliente. Vamos ver o que nós temos dentro da tabela cliente. Opa, olha só. Deixou entrar dois clientes com o mesmo código. Deixou entrar dois clientes com o mesmo nome. Tudo bem, mesmo nome eu posso ter dois clientes com o mesmo nome, isso é normal. E o código do estado foi PPP, que não existia, não existe na tabela de estado. O que está acontecendo? Nós temos apenas um repositório de dados. Nós não temos uma tabela com integridade referencial. O que significa a ideia de integridade referencial? A integridade, ela diz respeito à qualidade com que os dados são armazenados. Por exemplo, o ID cliente ele não pode ser duplicado, ele tem que ser uma chave primária. E o CD estado não pode ser qualquer estado, tem que ser somente os estados que estejam vinculados à tabela de estado. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo fazendo
referência entre os elementos, entre as tabelas. Bem, vamos alterar então. Como eu não quero manter esses dados são lixos para mim, eu vou eliminar. Delete from tb cliente. Se eu fizer dessa maneira, o comando delete está dizendo elimine da tabela tb cliente. Ele vai eliminar todos os registros. Caso eu queira eliminar somente um elemento, eu tenho que usar a cláusula where. Vamos eliminar. Ele eliminou, ele disse que deletou 2 elementos. Vamos verificar. Select asterisco from tb cliente. Executo. Fechou. Ou seja, não tenho mais nada lá dentro da tabela cliente. Vamos alterar a tabela cliente. Alter table. Porque não tem sentido eu toda vez criar uma tabela para poder alterar alguma coisa. Eu posso alterar. Alter table tb cliente. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar uma primary key e vou dizer qual é o campo, que é o CD, aliás, o ID cliente. Como essa alteração, ele colocou que conseguiu alterar, né? Vamos tentar inserir 2 vezes, insert into, 2 vezes o mesmo registro, o mesmo número de ID. TB cliente values 1, vamos botar de novo o Luiz Fernando, certo? E vamos botar o estado de novo PP. O que vai acontecer? Ele vai dar um erro, mas não por causa do estado. Opa! Desculpa. Ele inseriu, porque é o primeiro registro. Vamos tentar inserir a segunda vez. Foi uma falha de explicação. O que aconteceu? Duplicate key, né? Foi violado a unique constraint tb cliente pk. Quando o Postgres cria a primary key, ele coloca sempre o nome da tabela e underline pk. É possível alterar esse nome, certo? Então, ele não permite mais que eu insira 2 vezes o mesmo cara. Mas eu posso botar chave 2, executar, vai inserir normalmente. Por quê? Eu posso ter mais de um Luiz Fernando, só que os códigos são diferentes, é como se fosse o meu CPF, certo? Porém, ele continua deixando entrar PP. Vamos verificar. Select asterisco from tb cliente. Olha lá, nós temos o quê? Temos 2 elementos. Mas eu quero eliminar o segundo elemento que não era para estar ali. Como é que eu faço para eliminar um registro? Delete from, de onde eu quero eliminar, tb cliente, né? O que foi dito? Where. Eu quero ID cliente e eu informo igual a 2. Executei. Eliminei. Existe uma outra técnica, né, que nós podemos utilizar para eliminar os registros, mesmo que todos os campos sejam iguais, né, que é utilizando uma coisa chamada How ID, que eu vou explicar na próxima aula. Bem, o que nós temos que fazer? Nós temos que forçar que o estado seja somente o estado válido na tabela de estados. Então, eu tenho que ter uma foreign key. Alter table, eu vou alterar a tabela. Qual tabela? TB cliente. add foreign key. Certo? Foreign key. Qual é a foreign key? Eu digo o campo, que é o CD estado, e digo reference. Ele se referencia a quem? A TB estado. Executo. O que aconteceu? Vamos ver o erro. Ela está reclamando. Por que será que ela está reclamando? Olha só, está insert update. O comando está correto. Mas o que está acontecendo? Pessoal, quando tu faz o comando alter table e adiciona uma foreign key, ele automaticamente valida aquela foreign key. E se vocês lembrarem, eu tenho lá na TB cliente um registro, certo? Que é
o registro dizendo que existe um estado PP e não tem estado PP na tabela TB estado. Vamos verificar. Na tabela TB estado. Então, automaticamente, quando eu gravo uma chave primária, tento fazer um alter table para que uma chave estrangeira seja ativada, ela vai verificar na tabela de referência, que é TB estado, se existe os campos correspondentes lá na tabela estado. Como não existia o estado PP, ela deu erro. Vamos eliminar então tudo que temos delete dentro da tabela cliente. Lembra, para eliminar tudo, delete from TB cliente. Eu vou eliminar. Esse delete funciona se tu não tem referências com esta tabela. Por exemplo, se eu tivesse uma nota fiscal que tivesse os clientes vinculados, né, à tabela de cliente, quando eu tentar deletar delete from TB cliente, ele não irá permitir porque existem notas fiscais que fazem referência ao cliente. Então ele não vai permitir. Certo? Eliminei. Ok. Vou executar o alter table. Executa. Ele alterou a tabela. Agora sim, vamos começar a inserir. Insert into TB cliente values. Eu vou colocar lá cliente 1. Vou novamente, Luiz Fernando. Fechei. Agora eu vou tentar colocar o PP. O que vai acontecer? Existe o estado PP? Não, né? Então, houve um erro de violação de foreign key. Ele não permite. Ele está dizendo, ó, key cd estado PP is not present in table TB estado. Não está presente. Leiam sempre as mensagens de erro para que vocês interpretem corretamente o que está acontecendo. Então eu vou dizer que Luiz Fernando nasceu no Rio Grande do Sul. RS. Agora, quando eu executar, ele vai dizer que tudo ok. Por quê? RS existe na tabela de estado. Outra forma de eu inserir também um campo, insert into TB cliente, é fornecendo a ordem dos campos ou os campos que eu quero inserir. Eu posso colocar lá, ó, cd estado, vírgula, nm cliente, vírgula, id cliente. Olhem, notem que eu fiz fora de ordem. Então, meus dados têm que ser inseridos na forma da ordem que foi fornecida. Então, eu vou colocar ali a Margaret, né? Vírgula, e o código da Margaret vai ser 2. Vamos executar. Ele inseriu novamente. Quantos registros nós temos lá? Como é que eu faço? Select count, asterisco, from TB cliente. Executei. Ó, tenho 2. Quero ver todos eles. Select, asterisco, from TB cliente. Quero listar somente aqueles que tem o where o ID cliente seja igual a 1. Listei. Certo? Vamos inserir mais alguns dados. Vamos inserir insert into TB cliente values. Eu vou botar o 3, vai ser o Andrei, vou botar maiúsculo aqui, Andrei, vírgula, e o Andrei é do estado de São Paulo. Vamos inserir. Vamos dar um select, asterisco, from, TB, cliente. Repitam várias vezes os comandos, não façam Ctrl+C, Ctrl+V, porque vocês precisam memorizar a sintaxe. Coloquei, então, olha só, nós temos lá Luiz Fernando no Rio Grande do Sul, Marcos em São Paulo, André em São Paulo. Bem, como é que eu posso fazer? Eu quero verificar, listar somente as pessoas que moram no estado de São Paulo. Então, select asterisco from TB cliente where
o que? CD estado igual a SP. Então, coloquei. Apareceu São Paulo, São Paulo. Bem, eu quero agora, pessoal, listar somente aqueles que têm a letra A em seu nome. Então, select asterisco from TB cliente where nm cliente like. Se o A pode estar em qualquer parte, percent a percent. Ele vai listar basicamente todo mundo, porque eu tenho A aqui em Fernando, A em Marte, A em Andrei. Certo? Se eu quisesse listar somente aqueles que começam com a letra A, vai aparecer somente o Andrei, porque Andrei começa com a letra A. Essa foi a nossa aula de hoje. Vamos começar a partir da aula que vem mais um módulo.